Professor, ontem eu gravei um vídeo para as redes sociais do UOL sobre a menção honrosa, elogiosa, que recebeu aquela juíza que deu um tratamento considerado digno e humano, né, para um preso que estava ali na audiência de custódia. O ar-condicionado estava direcionado para ele estava com frio, e aí ela pediu para desligarem o ar-condicionado, ofereceu café, o casaco, para que ele ficasse mais confortável. Claro que isso também gera uma polêmica enorme nas redes sociais, porque as pessoas veem isso como uma inversão de valores ainda, Coach. Coach não, desculpa, professor. Olha, a inversão de valores, Diego, foi quando os Bolsonaros, o pai e esse que é senador agora, condecoraram, atenção, condecoraram milicianos. Isso é inversão de valores. Inclusive, o Bolsonaro e o filho foram entregar a, aspas, honraria dentro do presídio. Então, veja aqui o que é inversão de valores. O Inclusive que para o existiu Adriano da por parte. Nóbrega, né, Como? Maierovitch? Entregaram para o Adriano da Nóbrega, esse Sim, que estava exatamente. ativo lá na Bahia, né? Exatamente. E tinha Aquele uma que foi família eliminado. trabalhando no gabinete do Flávio, lá no Rio. E então o que a gente tem que pensar é que atos de humanidade, atos civilizados, ato de respeito, não é o fato de ser juiz e o outro ser réu. Não, nada disso. As pessoas são seres humanos, portanto, têm de ser tratadas com igualdade. Então, se a juíza fez isso, é digna de elogio. E o que fez o Bolsonaro e o filho ao condecorar milicianos é simplesmente uma vergonha. E o Pois é. caso dessa juíza, o Bolsonaro tuitou a cena como se fosse um absurdo. Ele próprio criticando a juíza e, com isso, incentivando os bolsonaristas a atuarem contra a juíza, que, na verdade, teve um gesto civilizado, um gesto republicano, humano, ético, com o cidadão ali. O senhor está tremendo, o senhor está com frio, o senhor quer um café? Tratou ele com civilidade. Isso para o Bolsonaro é uma coisa inaguentável. O Couto falou do risco de se criar uma situação parecida com a do Equador, de guerra civil. O Bolsonaro quer guerra civil, ele acha que Né? essa gente tem que ser morta, tem que ser morta. Então, se eles se rebelarem, a gente bota a polícia e o exército em cima deles para atirarem e matarem. O Bolsonaro não foi só com miliciano, ele homenageou o torturador, o brilhante Ustra, chamou no Sim. palácio a mãe do torturador, ele gosta da violência e defende a violência. Bandido bom é bandido morto, presidiário bom é presidiário morto, e vamos fazer uma guerra civil e acabar com os pobres. Pronto. É simples assim. É fácil para ele resolver o problema social. É, E, é, Thales, em cima disso que você bem coloca, nós não podemos esquecer que a gente já viu esse filme. Vamos pensar na ditadura militar, quando tinha o Esquadrão da Morte, que era comandado pelo delegado Fleury, Paranhos Fleury. O que que se fazia? Se matava. Olha, erraram a pessoa, mataram outra. Então, tudo isso ocorreu, aquela escuderia Lecoq, eu faço menção na minha matéria. Isso foi um tempo. Eu presidi quando o juiz Itapecerica da Serra, não gosto de falar muito de feitos quando eu atuei como juiz, mas eu presidi 81 júris do Esquadrão da Morte. E por que Itapecerica? Porque os corpos eram jogados lá por essa turma do Fleury. Sabe quantos, Couto, Tales, Diego, quantos foram condenados? Nenhum. Por quê? Porque naquele tempo se aplaudia a história do bandido, bom é bandido morto. Nenhum, nenhum. E o E ainda engraçado é que hoje tem eles muita viram. gente pensando assim que apoia o Bolsonaro, que teve 50%, quase 50% dos votos na última eleição. E E isso é é que engraçado. é grave. E nós estamos aqui falando de novo disso aí. Não é O possível. curioso é que eles viram bandidos, né? Como disse o professor, por que não respeitam a Constituição, por que não respeitam as leis, eles atacam os bandidos e acabam se transformando em bandidos. A escuderia Lecoq toda virou bandida, todos bandidos.
No Rio de Janeiro, a origem do jogo do bicho e da milícia tá ligada a esses bandidos, a esses matadores. Então, os milicianos são todos bandidos. E é o que a gente está tendo hoje no país. Um problema sério com a narcomilícia, porque isso, a origem deles todos igual, todos pensavam assim, bandido bom é bandido morto. Aí vão lá e começam a desrespeitar a lei e viram bandidos. E não morrem, né? E é importante a gente lembrar duas coisas. Dá tempo, Diego, de falar Dá rapidinho? sim, fica à vontade. A primeira ocorreu, e para se ver a força do crime organizado, em 2006, quando o Alckmin, que tinha deixado o governo para ser candidato à presidência da República, e o seu secretário de Assuntos Penitenciários, eles afirmavam que o PCC era uma ficção, não existia. 2 dias depois, teve um movimento paredista violento em todos os presídios, no mesmo tempo, na mesma hora, e depois teve o ataque à cidade de São Paulo. A cidade ficou de joelho, as pessoas saíram do trabalho, não sabiam não tinha ônibus, foi um pânico geral. Então existe, quando o Couto lembra, olha, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer o que aconteceu na antiga casa de detenção, onde um preso pediu um benefício e deram uma banana para ele. Não vamos analisar, não vai ter, aguarda aí, fica esperando. O que aconteceu? Aconteceu aquela rebelião. Então, tudo a gente precisa lembrar. E com relação ao Esquadrão da Morte, do delegado Fleury, uma das versões, e a que prevaleceu, é no sentido de que ele não estava matando o bandido, ele estava protegendo um chefe do narcotráfico que estava em guerra com outro chefe. Então, nessa posição, ele matava os outros de um outro bando, da outra quadrilha de traficantes. Então, ele não estava matando, tá? Ele estava no interesse Exato. protegendo um chefão do narcotráfico. É bom a gente Exatamente. lembrar a história até para que ela não se repita, né? Exato.